Boa noite. Nós somos do Terço das Crianças e Jovens da Comunidade Católica Cristo Rei. Devido à pandemia, fomos impulsionados a evangelizar através dos meios de comunicação. E aqui estamos no Puxando Conversa. Você já ouviu falar sobre a Fazenda da Esperança? Não? Então venha conosco conhecer o depoimento de uma mulher que buscou a superação dos vícios. Vem pra cá, Fernanda Maia. Boa noite. Boa noite. É com grande prazer, Fernanda, que recebemos você aqui no Puxando Conversa. Gostaria que você contextualizasse sobre sua base familiar, infância e adolescência. Boa noite, eu me chamo Fernanda, tenho 32 anos, sou natural daqui, de Boa Esperança. E a minha infância foi uma infância muito tranquila, assim, digamos, né? Diga-se de passagem. Eu perdi meu pai com 11 meses, fui criada pela minha mãe. Meu pai morreu, deixou a gente, eu e meu irmão, eu com 11 meses e meu irmão com 4 anos. Então, minha mãe se desdobrou para criar a gente, para viver para a gente. Então, a gente teve uma infância muito legal, de brincadeira, a gente vivia na rua da casa da minha avó ali, na 15 de outubro, era muito feliz, muito completa, eu diria. Tive uma adolescência tranquila, mas eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Eu sempre muito extrovertida, mas para falar de mim eu nunca me dei muito bem para falar de mim. Eu sempre guardei tudo muito só para mim. Então eu deixava esse meu lado era eu e eu, só eu mesma. Eu não tinha a facilidade de falar como meu irmão tinha com a minha mãe, de desabafar, de contar as coisas. Aconteceu isso comigo, mesmo que coisa simples, eu não tinha essa destreza de falar de mim. Então, mas eu tive uma adolescência muito tranquila, eu tive um lar muito sólido, nunca faltou nada, graças a Deus, para mim. Eu tive muito carinho, muito cuidado. Eu sou a única mulher da minha família. São só homens, são 3 homens e eu. Então, eu sempre fui bem paparicada, fui bem mimada. Tive tudo, tive oportunidade, tive colégio bom, tive estudo, tive atenção, fui prioridade na vida de muitos lá, eu tenho certeza. Então eu tive uma oportunidade, diria que única, mas eu tive esse trauma às vezes eu pensava muito, se eu tivesse um pai, porque eu sempre ouço de que filha tem ligação, uma ligação melhor com o pai. E filho com mãe, eu via isso lá em casa. A ligação do meu irmão com a minha mãe é visível, é perceptível, porque o André sempre foi até minha mãe. Aconteceu isso, caiu um copo, mãe. Aconteceu isso, mãe. Eu não. Eu ficava meio no ar. Para quem eu vou falar? Eu não tinha. Não que eu não tivesse liberdade para falar com a minha mãe, não que eu tivesse o colo dela, sim, sempre tive. Mas eu não tinha essa vontade de contar, de falar de mim. Mas isso independe, eu tive um lar sólido, sim, eu tive cuidado, eu tive tudo, sim. Como começou o uso das drogas em sua vida e o que o vício fez com você? O uso das drogas começou como brincadeira, na época de faculdade, para eu acompanhar uma pessoa. Eu usei e passava a ser como um hobby. Vou usar esse fim de semana, vou beber hoje e eu vou usar. Durante a semana inteira eu ficava limpa, tranquila, mas no final de semana a gente começava a beber e começava a usar. Aí eu fui percebendo que eu tinha gostado, sim. No começo eu já gostei de cara e por isso que é tão viciante. E eu vi que a droga começou a fazer parte de mim, assim, corriqueiramente. Ela veio chegando, veio ficando. Aí começou a ser fim de semana, e depois vamos um dia na semana, 2 dias na semana, até que foram 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, todos os dias. E a droga acabou, literalmente, com a minha vida, acabou com a vida dos meus familiares, dos meus amigos. Eu fui reduzida ao pó, eu me senti um lixo. Eu não conseguia olhar para o espelho. Eu lembro que eu tomava banho, saía do banho e me sentia suja. Por fim, eu tinha vergonha de ir para os lugares, porque eu estava pesando 49 quilos, eu estava com o rosto totalmente escuro, dente escuro. Então, a droga roubou
a minha alma, ela roubou a minha vontade de viver. Ela roubou, tirou meu brilho, que eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, muito pra cima, e ela simplesmente escureceu a minha vida. Foi como se baixasse a noite, eu não tivesse dia mais. Então eu vivi em constante escuridão. Não tinha vontade de nada, eu não tinha perspectiva. Eu pensava o tempo inteiro em como tirar a minha vida, se eu tivesse coragem, porque eu não tive peito para isso. Graças a Deus eu não tive essa coragem. Mas eu pensava assim, eu maquinava. Ela roubou tudo de mim, a minha dignidade. Eu via minhas amigas crescendo, via minhas amigas com as filhas delas, umas estudando, outras bem trabalhando, e eu ali estagnada, escondendo, maquiada, escondendo atrás de um eu que não era eu, para tentar enganar todo mundo, até que um dia eu levantei. A primeira coisa que eu fazia antes de escovar os dentes era usar droga. Eu olhei no espelho e comecei a chorar do nada. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo? Só que eu tentava muito não usar a droga, mas ela tinha muito mais força do que eu. Eu falo que a batalha com a droga é uma luta que a gente já começa perdendo. Então eu não começo uma luta com ela porque eu sei que eu vou perder. Então eu luto todos os dias para essa guerra não começar, porque se começar eu vou perder. Então eu tenho que fazer com que ela não comece, porque não sei se vocês já assistiram, eu comento isso com as meninas da Fazenda, Harry Potter. Os dementadores que roubam a alma. A cocaína fez isso na minha vida, ela roubou a minha alma. Ela tirou tudo de mim. Ela tirou... ninguém confiava em mim. Eu tirava dinheiro do povo da minha casa, que não era meu. Ela tirou a minha dignidade, que eu acho que eu perdi totalmente. Ela tirou o meu brilho. Eu não tinha vontade para nada. Roupa eu não usava mais. Do jeito que eu tava. Descalço, chinelo, tanto faz. Se era dia, se era noite, tanto faz. Estava frio, estava calor, tanto faz. Então ela simplesmente me aniquilou, me reduziu ao nada. Eu acho que um cachorro estava valendo muito mais do que eu naquele momento, naquela situação que eu estava, que eu mesma tinha vergonha de mim. Se chegar ao ponto de você não conseguir se olhar, é muito triste. Se chegar ao ponto de quando você se encarar... Eu nunca me encarei, assim, de olhar assim, olho a olho comigo no espelho, não. Eu tinha vergonha de mim, de me olhar. Eu sempre fui uma menina assim. Eu perdi cabelo, eu perdi dente, eu perdi unha, eu perdi peso, eu perdi tudo. Além de fisicamente, eu perdi toda a minha moral, perdi toda a credibilidade que eu tinha. Ninguém confiava em mim, nem eu, que dirá os outros. Então a droga roubou tudo de mim. E eu pensei que eu não pudesse recuperar. Falei, não, agora eu vou pra rua. Vou ficar na rua, meu lugar é na rua. Eu pensava sempre isso. Eu sempre desejava o pior pra mim. Nunca desejei o melhor pra mim. Eu sempre me achei muito inferior a todo mundo. Mesmo tendo uma condição boa, eu nunca acreditei em mim. E isso eu acho que foi uma das coisas que me fizeram pensar em tirar minha vida. Pensar em desistir. Que eu já tinha desistido, sim. Eu ia falar, eu vou morrer de overdose, pra mim tá bom, sim, eu morro feliz. Senão eu vou, um dia que eu tiver muito drogada, eu vou conseguir pegar uma corda e amarrar no meu pescoço e ir até o fim. Não ficar nessa vai, não vai, igual eu ficava. Então ela roubou tudo de mim. Acabou com a vida da minha mãe. A minha mãe só andava chorando pra rua. O meu irmão trabalhava aos prantos. A minha madrinha esqueceu da vida dela pra viver a minha, pra me seguir, para colocar gente para ir atrás de mim, para saber o que eu estava fazendo, com quem eu andava, com quem eu estava me metendo, no canto que eu estava. Então, eu acho que eu vegetei nesses últimos anos, eu sobrevivi, porque viver mesmo, ela me tirou toda a vontade de viver, eu não tinha mais. Na Bíblia, existe uma citação no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20, que diz: mandarei um anjo à tua frente, para que te guarde pelo caminho e te introduza no lugar que eu preparei. Como foi o processo de admitir o vício, conhecer e entrar na Fazenda da Esperança? Admitir o vício, eu admiti nos 45 do segundo tempo. E eu não admitia nem pra mim. Então, eu fui
abordada, digamos assim, pela minha madrinha. Ela, depois de ter tentado tudo, porque a minha família sabia, eu sei que eles sabiam, sim. Então, mas eles tentaram de tudo comigo, todos os psiquiatras, todos os psicólogos, terapia, vamos fazer atividade, vamos ocupar, vamos trabalhar no que quer, vamos fazer o que quer para ver se ocupa, e eu não conseguia. Eu não tinha concentração, eu não conseguia centrar naquilo. E perdendo peso, cheguei a pesar 48, 49 quilos. Eu acho que foi menos, mas dizem que foram 49. Então a minha madrinha me levou para a Tânia, nutricionista, para ver se eu ganhava peso. E esse era o meu intuito, enganar a minha família. Por quê? Se eu ganhasse peso, pronto, eles vão me dar sossego. Eu parei de perder peso, eles vão ver que eu estou tranquila. Porque a minha preocupação, então, era o meu físico, que eu estava definhando em vida, eu estava morrendo em vida. Então, me levaram até lá. No começo, eu achava que eu estava enganando, porque eu conseguia ganhar 1 quilinho ali, outro ali. No dia da consulta, eu comia muito, porque eu passava 7 dias da semana sem comer. Um dos efeitos da cocaína é esse. Ela cessa a fome, te põe uma mão aqui que você não consegue comer nada. Você passa dias sem comer, dias sem dormir. Eram dias e noites olhando para o teto, não tinha nada de fome. Eu lembro que chegava a hora do almoço, eu dava um jeito da minha mãe sair da mesa para eu pegar o prato de comida e dar para o meu cachorro. Porque eu não conseguia comer, mas eu precisava mostrar para minha mãe que eu estava comendo. Então eu precisava arrumar um jeito de enganar a Tânia. No começo eu até consegui. Eu comia, chegava, mas ela percebia, porque ela falava, não, tá subindo o peso aí, não é esse tanto. E ela foi chegando, acho que fez o papel de um psicólogo, sem título, né? Que eu consegui, não que eu tenha conseguido, eu estava gritando por socorro dentro de mim. Eu precisava ter alguém que me ajudasse, mas que me protegesse nessa ajuda, porque se eu falasse, eu ia ser apedrejada demais na minha casa. Eu tenho certeza que se eu chegasse, sentasse e falasse, ó, tô com um problema com droga, eu ouvi muito que eu era uma sem vergonha, eu ouvi muito que eu não valia nada, eu ouvi muito que eu não tinha caráter, que eu não tinha brilho, que eu era um lixo. Tantas e tantas vezes eu não sentei na mesa de almoço porque me falavam que não ia sentar com um cachorro, com sem vergonha, igual era eu. E eu também me achava uma sem vergonha, até eu entender que a droga é uma doença, que o vício é sim uma doença, não uma sem vergonhice. Não é. Porque a gente tenta parar, mas não consegue. É muito difícil. Então, esse processo, esse primeiro passo de admitir foi essencial. Eu admiti dentro do consultório da Tânia. Eu dei o meu primeiro sim para ela. Me ajuda, me socorre, eu preciso de ajuda, mas eu preciso de uma ajuda para ontem, eu não posso esperar. Porque eu tinha muito medo de morrer. E eu ia assim, eu ia dar um jeito de acabar com a minha vida e não ia demorar. Então, eu consegui que ela me ajudasse de forma imediata. Eu fui, quando eu me abri para ela, em 2 dias eu já estava na fazenda. Foi o tempo de eu fazer os meus exames e ir para a fazenda. E eu tive essa proteção dela, de eu me admitir e de ser protegida, o que eu precisava. Tá bom, você vai se admitir, mas eu vou te tirar do foco do problema e vou te levar para um lugar seguro e deixo o circo pegar fogo, mas sem eu ser de protagonista. Então é isso que eu precisava. E essa abertura de porta na fazenda, que a fazenda é um santuário. Eu nunca tinha ouvido falar de lá. Eu nunca tanto é que quando ela me falou, você vai para a fazenda. Falei, imaginei realmente uma fazenda. Falei, se eu vou chegar lá numa fazendinha com uma casa, eu e mais um pouquinho de menina, pronto, vou ficar lá 2 meses, 3 meses e volto, tô ótimo, engordo. Não, você vai ficar 1 ano. Eu vou ficar 1 ano? Como eu vou ficar 1 ano longe da minha casa, longe da minha família, num lugar que eu não conheço, que eu nunca vi ninguém? Então, eu cheguei lá e vi que a fazenda era um lugar enorme, um lugar com gente de todo canto, de todo jeito, de várias idades, com várias histórias. Então, esse processo de admitir, de reconhecer que eu precisava de socorro. Eu não precisava de ajuda, eu precisava de socorro.
Foi muito difícil para mim. E logo que eu admiti para ela já me estendeu a mão, já me acalentou e já falou, não, tem jeito, a gente vai dar um jeito. E me tirou daquele foco, daquela loucura que estava na minha vida, daquele medo meu de falar, meu Deus, e agora? Como que eu vou chegar e vou falar para minha mãe, mãe, eu sou uma usuária de droga há tanto tempo e eu tô no fundo do poço, me ajuda. Ela fez isso por mim. Eu dei o meu sim, meu primeiro sim, porque para você entrar na fazenda você tem que dar o seu sim. Mas eu dei o meu primeiro sim lá, no consultório dela, para ela. Então foi fundamental para o início da minha recuperação. Eu comecei a me recuperar ali. Eu dei o meu sim. Num dia e fui 2 dias depois, numa quinta-feira de carnaval. Graças a Deus que eu fui na quinta-feira de carnaval, porque se eu não tivesse ido, eu não sei se eu iria mais. Se eu tivesse ficado aqui. Então, esse passo de assumir para si mesmo, sim, eu sou uma usuária. Sim, eu preciso de ajuda. É muito difícil, mas não é impossível eu, uma pessoa totalmente fechada, igual eu era, né? Agora não mais. Eu me maquiei tanto, eu me escondi tanto atrás de escudo, de amarra, de preconceitos. Eu mesma, um preconceito comigo mesma em relação às drogas, que eu falei, não, eu vou viver assim pro resto da minha vida, até eu morrer. Aí quando eu morrer eu não vou ter que me explicar para ninguém. Mas eu merecia uma chance, eu merecia ser feliz, coisa que eu nunca tinha sido na minha vida. Então, ali no consultório eu reconheci que, em meio àquela escuridão que estava na minha vida, eu tinha uma luzinha, uma lanterninha pequenininha, um laser pequenininho. Até ele fez assim, no final, eu falei, ali, tem um pouquinho, eu vou tentar. Antes de eu acabar com tudo, de eu tornar tudo escuro, eu vou tentar. Então, esse passo de admitir que eu precisava dessa ajuda, que eu precisava desse socorro imediato, foi fundamental para eu estar aqui hoje. Fernanda, fale um pouco sobre essa experiência de 1 ano na Fazenda da Esperança. Foi uma experiência única. A Fazenda foi a minha escola de vida, a Fazenda é a minha escola de vida. Eu sou apaixonada pela Fazenda. Eu vivo a Fazenda. Todo dia tenho notícias de lá, eu tenho contato com todo mundo de lá. Mas não foi esse mar de rosas. Igual eu cheguei, todo mundo me viu. Tá bem, tá com pele boa, engordou, tá tranquila, tá serena. Mas eu matei vários leões por dia lá. É muito difícil, é muito difícil. Eu cheguei na minha triagem, eu lembro, foi minha mãe, um primo meu e minha tia. Eu fui com meu coração já muito doído, porque eu tenho meu irmão como referência na minha vida. Por eu não ter pai, eu tenho ele como tudo na minha vida. Então ele foi sem conversar comigo, ele não aceitava, ele foi sem despedir de mim, ele foi sem atender o telefone, e eu pedindo, deixa eu despedir de você. Ele, não deixa. Então eu já fui muito mal. Eu tive crise de ansiedade, crise de abstinência, porque eu usei droga a noite toda antes de ir. Eu saí daqui às 5 da manhã, fui tendo crises de Boa Esperança até Guaratinguetá. Tinha que parar o carro. Eu andava de um lado para o outro na rua, minha mãe vendo aquela cena. Não podia me dar remédio. Então foram me dando chá, me dando suco de maracujá para ver se eu acalmava, para ver se eu conseguia chegar em Guaratinguetá. Cheguei em Guaratinguetá, na minha triagem. Minha mãe, quando eu cheguei lá, minha mãe, não, vamos voltar. Vamos tentar um tratamento fora de clínica. Você não precisa ficar aqui. Eu preciso. E minha mãe, não, vamos voltar. Até que a minha mãe viu a freira, que foi minha madrinha lá, vasculhando as minhas roupas, e ela tirou do bolso de um casaco um pino de cocaína. Foi aí que a minha mãe viu, não, ela tem que ficar. Então, aí a minha mãe me deixou ficar. Eu virei as costas, entrei no carro e pensei, nossa, quando eu vou ver minha mãe de novo? Eu não sei. Porque eu estava entrando lá, pensei, 1 ano, 1 ano é muito tempo. 1 ano não é um dia. 1 ano não é uma hora. E 1 ano para uma pessoa que é totalmente dependente da família, ser tirar do meio e levar para o meio desconhecido é muito dolorido. Dói demais.
Então me levaram para lá, me subiram para os Pilões, que é uma casinha no alto da Serra da Mantiqueira. Eu cheguei lá, fui recebida por meninas que eu nunca tinha visto na vida. Tinha meninas que vieram da Cracolândia, tinha meninas que vieram no fundo muito mais do poço do que eu estava, meninas que já mataram, meninas que saíram da FEBEM, que saíram da cadeia. Então eu fui muito bem recebida por elas, mas eu tive uma crise na minha primeira semana. Eu não esqueço, é inesquecível essa crise que eu tive. Eu ficava num quarto, eu e mais 8 meninas. Então, cada uma tinha sua dor, cada uma tinha sua crise. Então, nós estávamos em 14 ou 16 meninas, não sei. E todas com crise de abstinência, todas nervosas, cada uma de um tipo. Umas cortavam os pulsos, outras fugiam, outras iam embora. Outras, igual eu chorava 24 horas por dia, e questionava Deus, por que eu? Eu nunca fiz mal para ninguém, eu sempre ajudei todo mundo, eu conheço todo mundo da cidade, todo mundo gosta de mim, eu não tenho distinção, tudo que é meu é de todo mundo, por que eu, Deus? E eu questionava isso. Então, nessa minha primeira crise de abstinência, que durou 2 dias, eu delirava, eu suava de pingar na minha madrinha, ficando na beirada da minha cama, com um pano molhado, colocando na minha cabeça. Eu não conseguia segurar um garfo de comida. Eles me davam comida na boca, porque eu não conseguia segurar. Eu tremia muito. Eu tinha ânsia de vômito. Eu vomitava, eu tinha dor de estômago. Eu precisava da droga para viver. E então, ela me colocava dentro da capela e falava, entrega a sua crise, entrega a sua vontade de usar a droga, entrega a sua vontade de ir embora. Eu pedia muito para ir embora, liga para minha mãe. E foi muito difícil, que nos primeiros 3 meses eu fiquei sem contato nenhum com a minha mãe. Então eu não ouvia a voz dela, eu não falava. Eu perguntava à minha madrinha, tá tudo bem lá em casa? Tá tudo bem. Sempre estava tudo bem. Eu falei, como tá tudo bem? Sempre tá tudo bem? Nunca aconteceu nada, não tinha contato nenhum. A minha mãe tinha um contato meu, sabia como eu estava lá. E a gente conversava por carta. E as cartas demoravam demais. Eu contava um assunto, eu passava o dia conversando, escrevendo carta. Contava um assunto, chegava depois de vários e vários dias, eu tinha esquecido já qual era o assunto. Então eu fiquei isolada nos Pilões, na fazenda. Você não tem televisão, você não tem telefone, você não tem nada. Você vive lá para você se recuperar. É o tempo, esses 3 meses, eles falam que a gente chega nesses 3 meses para começar a engatinhar na fazenda. Então, esses 3 meses foram os piores da minha vida, sim. Foi muito difícil. Você comer na hora certa, você ter que comer sem querer, você ter que aprender a rezar, você ter que trabalhar. Eu cheguei, eu falei, nossa, eu estou muito cansada, fazia vários dias que eu não dormia. Aí a minha coordenadora chegou, me deu um rastelo e falou, agora você vai rastelar. Eu falei, o quê? Eu vou rastelar? Eu não vou rastelar, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui, eu estou internada, eu vim aqui para me recuperar, eu vou dormir. Ela, não, você não vai dormir. Aqui não é uma colônia de férias, falou desse jeito para mim. Aqui não é uma colônia de férias. Eu fui na minha madrinha, falei, madrinha, ela falou isso para mim, que aqui não é colônia de férias, aí eu vou vir para me recuperar, eu vou dormir, eu tô cansada, eu não vou dormir e comer aqui. Ela, não, você não vai dormir e comer aqui. Dormir e comer aqui, você fica na sua casa, você vai trabalhar. Às 5 horas você pode dormir. Eu falei, meu Deus, eu tô morta, eu acabei de chegar. Não, 5 horas você dorme. Falei, tá bom, fui pro terreno, fui rastelar com as meninas e fui ouvindo o que cada uma tinha, a história de cada uma. Chegou uma menina bêbada lá, depois de alguns dias que eu tava. Chegou com uma sacolinha de mercado, com nada, que é uma das minhas grandes amigas agora, na mão. E eu vi que, nossa, eu era muito um peixinho perto dela. E eu fui muito rebelde no começo, muito rebelde. Não queria rezar, não vou rezar. Não vou, quem é Deus? Deus nunca me ajudou, vai me ajudar agora. Não vou rezar. Eu quero ir embora.
não vou trabalhar, tá na hora de trabalhar, não vou trabalhar, eu não sou obrigada a trabalhar. Você é obrigada a trabalhar. Você é obrigada a comer na hora certinha, você é obrigada a comer o que tem. Porque aqui a gente tem tudo. Lá a gente tem o que a gente precisa. Nada além do que você precisa para você viver bem. Com fartura, sim, mas o que você precisa. Então, esse meu primeiro impacto com a fazenda foi assustador. Muito assustador. Eu conto que foi como eu entrar num trem fantasma. Porque eu virava e eu assustava. Eu virava e eu assustava. Eu virava e eu assustava. Virava e vi uma menina cortando o pulso. Onde ficava amarelo. Chegava na parte do braço, estava amarelo. De cortar o pulso. E não tinha faca. Porque ficava tudo guardado. Então, o que elas faziam? Tiravam a alça das canecas. Aí eu via outra que quebrava o vidro e enfiava a mão. Aí eu via outro que se ameaçava jogar na fazenda. Aí eu via outro da janela que quebrava a casa inteira. Via outro que rasgava. Via outro que agredia a coordenadora, que agredia a madrinha, que brigava entre si. Oh, meu Deus, onde eu tô? Então eu tive essa primeira impressão de que, meu Deus, o meu mundo era muito confortável. E onde eu vim parar? Então eu precisei ter muito discernimento, um pouco de paciência, um entendimento de enxergar que Deus ia me ouvir, porque eu entrava para a capela e ficava só chorando, questionando por quê, o que eu estou fazendo aqui, Deus, quem é Deus. E depois eu falei, vou dar uma chance para ele, vamos ver o que ele tem para me falar. E ia me acalmando. Aí por fim, alguma coisa, tem algum propósito. Então esse meu primeiro impacto foi horrível. Mas depois eu fui entendendo a mágica que tem lá. Desse reencontro com Deus. Desse encontro, eu diria. Porque não é um reencontro. Eu tive o meu primeiro encontro realmente com Ele lá. Então, você acordar com louvor, você trabalhar com louvor, é lindo. Você sentar e pegar a sua Bíblia antes de dormir e ler. Você entrar dentro da capela e falar, é só por ti, Jesus. Hoje eu entrego a minha dor. Hoje eu entrego a minha vontade de ir embora. Hoje eu entrego a minha vontade de usar droga. Hoje eu entrego a minha saudade, que eu acho que eu nunca senti nada parecido igual eu senti a saudade da minha mãe. Nunca. Nunca. Eu desejei por muitas vezes que Deus me levasse do que eu senti, o que eu sentia, a falta que eu sentia da minha casa. Então, lá depois eu fui entendendo que tinha uma força lá muito maior para me prender. No dia 9 de dezembro de 2020, a Fazenda da Esperança divulgou um vídeo no YouTube, com seu depoimento que está com quase 4.500 visualizações. O que significou este vídeo na sua vida, para a sua família e para a sociedade esperancense? Primeiro eu fiquei sabendo que esse vídeo estava com esse tanto de visualizações por aqui. Eu assisto direto, mas eu não tinha dimensão. Eu nunca parei para ver a proporção que ele tinha tomado. Eu lembro que esse vídeo eu fui convidada para gravar. Eu já era coordenadora da minha casa. Minha casa chama-se Casa de Maria lá. E eu estava no meu horário de descanso, depois do almoço. Aí minha madrinha me ligou, dizendo que eu ia gravar esse FFF, que chama-se Frase, Fato e Fruto. Que é uma frase do nosso diário, onde a gente viveu a palavra e o fruto dessa palavra. Aí eu pensei, de primeiro eu falei, não, eu não tenho, mas eu falei, gente, eu vi a palavra aqui todo dia, tem que achar uma que encaixe. Aí eu pensei e lembrei, no meu 8º mês de caminhada, eu tive uma crise muito grande de vir embora. Eu queria vir embora, eu já ia desistir da minha caminhada, eu achei que eu já estava recuperada. E eu falava para minha madrinha, não vai, sempre desconversava. Eu fui até a minha responsável, a responsável da fazenda. Sentei com ela, expus o meu problema, que realmente eu estava com um problema lá. Falei, olha, eu quero ir embora. Ela me ofereceu para mudar de fazenda. Eu falei, não, eu vou embora para minha casa. E ela falou para mim, olha, vamos tentar um recomeço nos Pilões. Nos Pilões foi onde eu cheguei. E com a minha madrinha de lá, que é a madrinha Simone, que eu precisava muito dela. Então eu aceitei esse convite, que era para receber a triagem, as meninas que vinham de situação de rua. E eu fui. E lá, e realmente eu consegui esquecer um pouco da minha dor
para viver um pouquinho da dor delas, porque eram meninas agressivas, meninas que precisavam de atenção, que tinham crises de abstinência muito fortes, que quebravam tudo. Então, eu recebi esse convite depois que eu desci dos pilões e eu falei, eu vou contar para eles esse meu FFF. Então, a gente gravou e eu não esperava que fosse passar. A Fazenda tem um programa semanal, uma vez por semana, na Rede Vida. E a gente assistindo em unidade, eu e as meninas todas juntas. A televisão da minha casa tinha parado de funcionar. A gente foi para a casa vizinha, que chama Catarina de Sena, e começou a assistir. Você pode continuar? Catarina de Sena assistiu o programa e as meninas falaram, nossa, Fer, você... Fê, que elas me chamavam. O seu FFF. Eu falei, meu Deus, e agora? O impacto que isso vai ter na minha casa. Porque até então, a minha família sempre foi muito preconceituosa, muito orgulhosa. Então, eu pensei, meu Deus, agora vai desmoronar o mundo. Por muitas vezes, eles falaram que eu estava em tratamento de depressão fora. Para outras pessoas falavam que eu estava viajando, mas nunca realmente que eu estava internada. Então, esse vídeo foi um divisor de águas, foi um boom na minha vida. Foi, nossa, realmente agora eu vou ser exposta. Realmente todo mundo vai saber onde eu tô, o porquê eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, o que aconteceu comigo. E eu fiquei com muito medo, eu fiquei apavorada a hora que eu vi. E eu fui, assim que acabou o programa, eu fui até minha madrinha e falei. Eu lembro que nessa época eu estava sem madrinha na minha casa, eu fui até a madrinha Jamaica e falei, madrinha, manda uma mensagem para minha mãe e vê se ela está viva. Ver se eu não acabei com a minha família lá, né? Se ninguém morreu. E ela mandou, e minha mãe me mandou um áudio dizendo que eu era o orgulho dela, que ela estava muito orgulhosa e que ela estava passando esse vídeo para todo mundo. Então, acabou com aquela máscara da minha família de que nunca acontece na casa da gente. E quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Se você cospe para cima, cai na testa. Eu sou a prova disso. De que não adianta orgulho, que não adianta preconceito. Acontece sim na casa da gente. Então esse vídeo foi fundamental para eu me libertar. Porque na Fazenda não adianta você entrar para você se recuperar se você não descobrir a sua dor. Lá a gente aprende que a gente tem que dar nome para a dor da gente. Toda inserção na droga tem um motivo, tem um porquê. Você não conhece a droga à toa porque você achou ela bonitinha, porque você achou ela interessante, porque ela vai te dar um barato legal, não é? Tem um porquê. Eu encontrei a minha dor, eu dei um nome para a minha dor, eu entendi o meu motivo, que foi muito dolorido, que é um motivo meu de eu ter entrado, então eu tive que dar um nome, eu tive que aceitar o meu motivo, eu tive que entender o meu coração para eu conseguir caminhar em prol da minha recuperação. Então, a gente tem que achar aquele porquê. A gente sabe, todo mundo sabe, o adicto sabe o porquê está usando uma droga. Eu sabia o porquê, sabia o que eu estava fugindo, o que eu estava querendo esconder. Então, enquanto você não assume essa culpa, esse erro, entre aspas, do seu porquê, você não consegue se recuperar. Você voltou para Boa Esperança dia 14 de fevereiro. Como está sendo viver esta nova fase? Não é fácil a reinserção na sociedade, porque a gente vive lá, parece que a gente vive em outro planeta. Eu digo que saudade da Fazenda, do meu mundo da Fazenda. Porque lá tem a nossa rotina. A gente vive entre a gente não precisa do fora, entendeu? Do exterior. Então, minha reinserção foi difícil. No meu último mês de voltar para a Fazenda, eu não queria voltar, eu queria continuar lá. Eu tinha muito medo de voltar, de ser julgada, de ser apontada, de como eu ia ser recebida pela minha família, se iam ter vergonha de mim, se minhas amigas iam querer sentar em algum lugar comigo, se o meu irmão ia querer dar uma volta comigo, se a minha mãe ia querer que eu sentasse com ela. E eu fui muito bem recebida nesse aspecto, eu tive muito amparo, muito carinho, todo mundo me recebeu bem, mas eu também tive quem não me recebesse bem.
Eu tive gente que me olhou torto, eu tive gente que estudou comigo a vida inteira e apontou o dedo para mim e eu vi. Tive gente que cochichou de mim, tive gente que me olhava na rua e assustava, tipo, nossa, você... Tem gente que não é que torce, mas que fala, nossa, quando ela vai recair? Ela ainda não recaiu? E essa pergunta que eu mais ouço. Nossa, você ainda não recaiu? Nossa, você não usou mais droga? Tipo assim, que eu sou incapaz de não usar. E eu sou muito capaz de não usar. Eu vejo isso todo dia, quando eu deito no travesseiro e agradeço por mais um dia limpa. Então, esse vídeo foi fundamental para a minha libertação. A Fazenda da Esperança está localizada em 24 países e aqui no Brasil em todas as regiões. Como as pessoas que estão nos assistindo podem reconhecer essa obra e ajudar financeiramente? A Fazenda vive de providência. A gente come o que ganha, veste o que ganha. Então, a Fazenda precisa muito de doação, porque é gente de todo canto que chega e chega o tempo todo. Meninas pedindo ajuda. Então, a gente vive de doação e para doar, pode ser pouca coisa, desde o pouco ao muito. Tem os canais através do portal fazendadaesperança.org. Você pode se tornar um embaixador da esperança, você recebe um boletim mensal, falando de tudo que acontece na Fazenda, em todos os países. Você pode estar ajudando através de carnê. Pode estar me procurando, que eu consigo fazer essa ponte. E eu peço muito que ajudem, porque é uma obra maravilhosa, uma obra totalmente voltada para a caridade, para o humano, ajuda. Então é uma obra que precisa perdurar, que o pilar dela é voltado para doação. Então a gente precisa muito desse olhar de carinho e de cuidado para tratar com pessoas como eu, que chegaram lá quebradas, destruídas, que precisam de carinho, que precisam de alimento, que precisam de roupa, de cobertor, de produto de limpeza. Então qualquer doação é muito bem-vinda. Tenho certeza que através do seu depoimento, outras pessoas vão sentir o chamado para viver essa experiência de recuperação na Fazenda. O que eles devem fazer? Eu acho que todo mundo tem que encontrar a sua pessoa, a sua caixinha de segredos, o seu confessionário. A gente não consegue nada sozinha. Por várias vezes eu tentei largar as drogas sozinha e eu não consegui. Então eu tive o meu anjo daquela pergunta. Então todo mundo tem o seu. E eu acho que tem que haver essa aceitação. E um conselho que eu dou para os familiares, por vezes eu passei por isso, de pais se acharem, acudam seus filhos, não sejam omissos. Por várias vezes minha mãe, não condeno ela achou, mas ela não foi omissa. Ela podia ter me ajudado antes, ter conseguido enxergar antes, mas eu peço esse olhar de atenção. Não tenham medo. Às vezes não é a hora de abordar o filho naquele momento, ou a pessoa que você gosta, mas não seja omissa. É uma vida que está salvando. É uma alma que você está pescando no fundo do poço, que pode ser evitada, não chegar onde eu cheguei, a não passar o que eu passei. No começo é muito mais fácil de descobrir. Então, qualquer deslize, qualquer dúvida, na dúvida, pergunta, senta, chama para conversar. Não xinga, não exploda, não assuste a pessoa. A gente já vive assustado, o adicto, o usuário vive assustado. A gente tem medo até da gente. A gente tem medo da sombra da gente. Então não assusta, aborde com carinho. Senta, conversa, explica, explana, mostra. Eu achei, eu sei o que é. Mesmo que não saiba, pesquise, pergunte. Não deixe chegar no fundo, não. Neste momento, quero apresentar a vocês a história de um homem que lutou sozinho contra as violências, as drogas e o crime, usando a arma mais poderosa que existe, o amor de Deus. Livro do David Wilkerson, A Cruz e o Punhal. Neste momento, quero presentear a Fernanda com o livro. Com ele, você possa continuar nos ajudando e ajudando outras pessoas. Muito obrigada. Fernanda, nós sabemos que você chegou há pouco tempo da Fazenda e ainda tem muitos obstáculos para superar. Mas nós, do Puxando Conversa, acreditamos que com Deus você vai vencer. Bem. E que nesse momento você possa fazer uma oração pra gente? Eu quero vamos levantar, convidar a todos para fazer uma oração que eu faço diariamente desde que eu cheguei na Fazenda.
A gente tem o hábito de rezar o terço. Eu rezo todos os dias quando eu acordo. A primeira coisa que eu faço é rezar o terço, ouvir a palavra, meditar a palavra. E essa é uma oração que eu gosto muito da fazenda, que eu sinto muita falta de lá. E é uma oração diária. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vossa, guardai-me e defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Amém. Você gostou desse programa? Então compartilhe com os amigos, deixe seu comentário e até o próximo Puxando Conversa.